maravilhosa. Querido, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você, continue dando graça, dando crescimento, adquirindo a cada dia novas experiências, até porque o propósito de Deus é que sempre nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Nós estamos com temas muito importante, relevante e essencial para a vida cristã. Nós não vamos crescer sem nos lançar, sem se esforçar. O próprio Jesus, ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Esse é o propósito do Senhor. Se lançar sobre ele para um aperfeiçoamento, para um crescimento, para esse basilar da nossa vida como cristão. A própria palavra de Deus nos diz, falando a respeito de Jesus, ele diz: o menino crescia na graça e no conhecimento. Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento, isso para desenvolver bem o seu ministério. Então, para desenvolvermos bem o nosso ministério, conduzir a nossa vida como verdadeiros cristãos, é necessário que nós tenhamos uma base. O escritor aos Hebreus, ele fala claramente a esse respeito, que nós devemos deixar os princípios basilar da nossa fé e crescermos. Isso não se dá apenas ficarmos apenas nas bases, mas nós precisamos crescer. Então, quando nós estamos dispostos a crescer, Deus ele também tende a se revelar nessa caminhada. É uma caminhada de aprendizado, de busca de novas experiências e de uma habilitação. Como eu disse, nós estamos com temas falando a respeito de maturidade espiritual. Tem a primeira parte, já tem a segunda parte, e eu quero falar hoje os privilégios da maturidade. O que a maturidade ela traz para nós como privilégio? E uma das coisas importantes é que os privilégios da maturidade incluem a sabedoria, o autoconhecimento, a paz interior e permitido foco no essencial da estabilidade emocional e relacionamentos mais profundos, resultando em maior capacidade de lidar com a vida, menos foco em provas, valor, mais ação e menos reclamações diante dos desafios, com senso de propósito renovador. Então a maturidade ela traz para nós os privilégios. E um desses privilégios importantes é a sabedoria e o conhecimento. Sabedoria e o conhecimento promove também em nós paz interior. Quando você tem paz interior, porque você se tornou uma pessoa seguro, você não reclama por qualquer coisa, você não está inseguro pelas lutas que porventura esteja enfrentando, por causa das adversidades. Você é uma pessoa segura e essa segurança ela promove paz interior, porque você agora confia em Deus. Você está disposto a andar com Deus e Deus revelando-se os seus planos, seu projeto, como também a sua vontade. Isso promove em nós segurança. Benefícios mentais e emocionais.
Nós temos observado, principalmente nos dias atuais, e é uma das questões que mais tem se falado ao longo do tempo, e nesses últimos dias tem se intensificado essa questão mental e emocional. Olhamos para a comunidade nos dias de hoje e nós temos visto que o corre-corre, a lida, os desafios do dia a dia tem trazido uma doença mental, um desequilíbrio emocional, porque sempre muitos estão correndo em busca de uma superação. E isso traz um desgaste físico, traz um desgaste mental. E é por isso que nós temos visto um desequilíbrio muito grande na questão emocional das pessoas, e isso tem afetado a comunidade no geral. Veja só, experiências de vida traz uma visão mais ampla e decisões mais informadas. A experiência de vida, aquilo que você tem adquirido ao longo do tempo, você tem desfrutado, você tem, ao longo do tempo, nesses grandes embates e desafios, você tem adquirido uma maturidade para tomar decisões, para fechar um negócio, para estabelecer um negócio, para criar um projeto, para dar continuidade a esse projeto. As pessoas têm adquirido essa maturidade, e isso te dá segurança no momento de tomar decisões. E a outra coisa importante aqui que é a autoaceitação. Maior aceitação de si mesmo, qualidades e imperfeições. É uma das questões que essa autoaceitação, porque tem muitas pessoas que se diminuem por a falta de experiência, por não ter conseguido ainda alcançar o seu propósito, o objetivo, ela acha que não tem esta capacidade de evoluir, de crescer, de se destacar, de ser uma pessoa até mesmo admirável, de ser uma pessoa como uma referência de posicionamento, de decisões, de maturidade, de um equilíbrio emocional, espiritual, intelectual. E às vezes, por falta dessa autoaceitação, até mesmo de uma confiança em si mesmo, elas tendem a diminuir-se, se isolar, se fechar, não construir um relacionamento que venha tornar essa pessoa uma referência. Então essa autoaceitação ela é muito importante porque ela melhora a tua qualidade de vida. Essa autoaceitação, como diz aqui, ela traz para você uma perfeição. É saber que você está em um processo de crescimento e de habilitação. A gente precisa compreender que a gente nunca vai chegar no topo sem antes iniciar da base. E isso vai requerer a cada dia uma habilitação, ter essa habilidade para poder ser aperfeiçoado, buscando melhorar, se polir a cada dia para que ele venha, de fato, chegando a uma estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia. E quem é que te auxilia nesse processo de mudança? É o Espírito Santo que vai te moldando, ele vai te habilitando. A Bíblia nos diz que ele vai nos habilitando a esta varonilidade, ou seja, tu vai sendo aperfeiçoado. Isso é importante. Uma estabilidade emocional. Isso é importante. Melhor controle das emoções e calma em situações estressantes. Observe uma coisa importante. Você alcança uma estabilidade emocional, ou seja, diante de grandes desafios ou até mesmo de grandes perdas, você mantém um equilíbrio.
Não é que você não vá sentir, não é que você não sentiu o peso tanto da responsabilidade, quanto também o choque da perda. Você sente, mas você mantém o quê? Um equilíbrio. Você aprendeu a lidar com situações mais adversas da vida. Você aprendeu a se posicionar nos momentos cruciais, nos momentos que vai requerer da pessoa uma habilidade, um posicionamento, um equilíbrio, ser centrado em situações desta natureza. E o que é que vai promover isso em nós? Essa estabilidade emocional. Você vai ter um autocontrole das emoções. Quem foi que nunca viu pessoas que estão na mesma condição, um se desespera a tal ponto de se lançar fora até do barco, pular no mar, no alto mar, com as correntezas fortes, achando ele que vai se salvar, quando na verdade ele simplesmente está antecipando aquilo que poderia ser solucionado se tivesse mantido a calma. Quantas pessoas agitadas, elas tomam decisões no calor das circunstâncias? Quantas pessoas já tomaram decisões, depois elas batem na cabeça e dizem, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter falado isso. O que é que ela está denunciando? Ela está denunciando a falta de equilíbrio emocional. Às vezes você fala algo que não deveria ter falado naquele momento, porque a tua fala, às vezes, ela é mais prejudicial do que solucionar algum problema. E quando você tem esse equilíbrio emocional, você entende, esse não é o momento de eu me posicionar, de eu falar, é o tempo da reflexão. É o tempo de parar para analisar a situação, fazer uma averiguação para que depois eu possa me posicionar. Então isso é o quê? Uma estabilidade emocional, controlar as emoções e tomar decisões no devido tempo. Outra coisa importante aqui, que ele fala, foco no essencial. Você é aquela pessoa que tem foco. Você tem foco, você sabe o que você quer, você firma no propósito e anda de acordo com aquilo que você estabelece como meta para ser alcançado. O nosso maior problema, e muitos estudiosos já fizeram os estudos, os maiores prejuízos que temos, e há uma estagnação até na nossa vida, e a ausência de um planejamento. É porque nós não temos foco. Nós não paramos para analisar no que vamos investir, quanto que nós vamos investir e calcular também as perdas, os prejuízos. Muitas vezes, quando alguém foca em um grande projeto, ele visa mais o lucro do que a margem de erros, de prejuízos. Então, quando você tem um foco naquilo que é essencial, tudo isso entra em cálculo. E é importante que você estabelece uma meta e você vai em busca disso. Isso é foco no essencial. Capacidade de priorizar o que é realmente importante. Porque tem coisas que são necessárias, tem coisas que são essenciais. Entre aquilo que é prioridade e aquilo que é essencial, você fica com o quê? Com o que é prioridade ou com aquilo que é essencial? Qual é o teu foco? O teu foco é naquilo que é prioridade. Não dá para mim continuar sem isso. Mas essas outras coisas, elas não são tão importantes quanto.
Então, a maturidade, ela vai levar você a fazer essa autoavaliação daquilo que é prioridade e daquilo que é essencial. O que eu estou tentando dizer para você é que você precisa ter foco naquilo que é mais importante para você. Porque se você tiver um foco naquilo que é mais importante, certamente você vai ter uma margem de acerto muito maior, porque você vai estar focado em um objetivo, em um propósito. A maturidade te leva a fazer essas análises para que você venha de fato focar em algo que é importante. Autonomia, entendimento de que não é preciso provar seu valor para outros. O nosso maior problema nos dias atuais é que nós sempre estamos trabalhando para provar alguma coisa para alguém. Quando você para provar algo para alguém, você está duvidando até da tua própria capacidade de você ser alguém. Porque quando você tem uma identidade, quando você foca em um propósito, quando você é seguro de si e você sabe quem você é, quem você serve e qual é o propósito da tua caminhada, você não precisa estar provando as coisas para os outros. Porque enquanto você está procurando provar para alguém que você é capaz, você está perdendo o foco naquilo que para você pode ser mais importante. E é tão importante que certos historiadores, comentaristas, ele diz que quando você tem uma identidade e você é maduro, você não faz as coisas para agradar. Você faz a coisa certa porque você sabe o que é o certo a se fazer naquele momento. Porque quando você tenta fazer as coisas para agradar, você acaba desagradando a maioria. Então, quando você faz a coisa certa, provavelmente você não vai ser abraçado pela maioria. Mas aqueles que te ouvem, eles terão certeza de que você fez a coisa certa. Porque era isso que você tinha que fazer e não provar para alguém que você estava certo ou que você tinha que fazer algo simplesmente para ser aplaudido. Então, quando você entende essa autonomia, não é que você vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que é necessário para que todos estejam bem. Você vai trazer uma palavra direciva e essa palavra ela vai alcançar toda a esfera do seu público. Porque o propósito é que todos tenham um elevo. O propósito da mensagem é que todos saiam abençoados, embora que alguns podem não aceitar o que você está falando. Mas a questão, ela não deixa de ser uma verdade porque ninguém aceita. E você nem perde a sua identidade porque você não é acreditado pela minoria. Essa autonomia é para você saber quem você é e o que você está ensinando e para quem você está ensinando. Dar-nos um senso de liberdade para falarmos o que é necessário para o bem-estar de todos. Muitas pessoas perdem o foco porque elas não têm essa autonomia e ela anda segundo a onda do mar. Segundo o grito, alguém gritou para ali, ele se volta para lá. Alguém diz, é desse lado, ele se volta para cá. Alguém que não tem autonomia. Em primeiro lugar, para saber quem ele é e qual é o seu potencial e o que você está ensinando. Certo historiador, ele disse algo muito importante. Principalmente quando se fala de ensino, ele diz que um erro médico,
ele pode matar um paciente. Ele diz, mas um erro doutrinário, ele pode comprometer uma nação e uma geração inteira. Olha a responsabilidade daquele que tem autonomia para conduzir as pessoas, regido pela palavra de Deus. A maturidade, ela te coloca em um posicionamento que você vai ter uma coerência no que você ensina e no estilo de vida que você decidiu viver, e o conteúdo que você passa é com uma veracidade tremenda, que inspira naqueles que querem uma confiança, porque aquilo que você passa com segurança e é para o bem-estar de todos. Então, queridos, é muito, para o nosso vídeo não ficar tanto grande, a gente pode trazer um pouco mais, porque íamos falar dos benefícios nos relacionamentos e ações. Tudo isso é promovido pela maturidade, é os benefícios que a maturidade ela pode promover na vida de um cristão. Nós vamos ficando por aqui e vamos dar sequência a esse assunto, porque ele é um assunto muito vasto, é grandioso, isso é maravilhoso. Estudem, compartilhem esse vídeo com mais pessoas para que elas possam ter acesso a essas informações para o crescimento, para um amadurecimento, para que eles sejam pessoas inteiradas. Olhe para dentro de si e encontre a sua verdadeira vocação, para que eles possam ser luz para aqueles que o ouvem. Que Deus nos abençoe e nos dê graça, em nome de Jesus.